Agora no canal, e esse vídeo hoje é para falar sobre o sacerdócio na Umbanda. O que é o sacerdócio? O sacerdócio, né, é como a gente vê aí algumas pessoas falar, os pais de santo, as mães de santo, ou os dirigentes espirituais dentro de um terreiro de Umbanda. Lembrando você que não é inscrito no canal, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho das notificações para você ficar por dentro do material que é passado aqui, onde eu venho passar a minha experiência vivida dentro da Umbanda, compartilhar com vocês a minha experiência e a gente trocar ideia, a gente aprender junto. Deixe aqui nos comentários se você quer ver alguma ideia nova, algum vídeo novo, alguma coisa que você quer que seja falada, que eu vou estar buscando para trazer. O vídeo de hoje, então, é sobre o sacerdócio dentro da Umbanda. Para ser um sacerdote, um dirigente de Umbanda, um pai de santo, uma mãe de santo, basta querer? Não. Para ser um pai de santo, você tem que ter nascido designado para esta função. Como que eu sei isso, Guta? Geralmente, as pessoas que nasceram com o dom para liderar uma casa, elas têm uma particularidade como dirigente da casa. Muitas das vezes, aquele médium, ele não quer isso, esse não é o objetivo dele. Uma boa parte dos médiums, não estou falando todos, estou falando uma boa parte dos médiuns que hoje são dirigentes dentro de um terreiro de Umbanda, são pais e mães de santo, são sacerdotes dentro de um terreiro de Umbanda, são pessoas que foram encaminhadas pela própria espiritualidade para isso. Não era o objetivo delas. Elas não queriam ser sacerdotes. A vida as colocou nesse cargo, vamos dizer assim. Ser pai de santo, né, sacerdote, dirigente espiritual, é uma missão muito linda, porque os pais de santo são aqueles que têm muitos filhos, que dirigem uma casa, dotados de uma espiritualidade grande. Mas também ser pai e mãe de santo é uma responsabilidade muito grande. Por quê? Porque os filhos de um terreiro estão ali. A família, os sonhos, a vida financeira, os desejos, o caminho espiritual é também de responsabilidade do pai de santo. Então ele tem que ser uma pessoa responsável. O pai e a mãe de santo são pessoas que eles não têm uma vida normal como a de todo mundo. Ah, Guta, mas quer dizer que eles não vivem uma vida normal? Não. Eles saem também. Eles também comem, bebem, vestem, sorriem como pessoas normais. Mas a pessoa que nasceu com esse caminho de dirigir, de ser frente, ser liderança de uma casa, tudo na vida dela é diferente. Ela não é uma pessoa que tem uma vivência normal como as outras. Assim como um padre não tem, como um pastor que é sério e responsável não tem. Dificilmente você vai ver bons sacerdotes, pessoas que são respeitadas na sociedade, que levam o trabalho a sério. Dificilmente vocês vão ver esse tipo de pessoa fazendo coisa que todo mundo faz. O que todo mundo faz, Guta? Em bailes, em festas, em bebedeiras, em bagunça. Por quê? Porque são pessoas que foram preparadas para uma função. A pessoa que tem o caminho dentro da espiritualidade, de dirigir, de presidir uma casa, de ser liderança dentro de uma casa, a vida dela é o terreiro, é os filhos de santo, é a ritualística da casa. Essa pessoa entendeu que as outras coisas não conseguem preenchê-la
como a espiritualidade a preenche, porque ela tem missão, é o caminho dela. Muitas pessoas querem ser pai e mãe de santo, mas não tem essa missão. E é por isso que tem muitas umbandas por aí, né, de pessoas levianas que mancham a imagem da nossa religião, porque não são pessoas que designadas para aquilo, elas não nasceram para aquilo. É como, por exemplo, um exemplo, tá, gente? Um exemplo. Todo mundo pode fazer um curso de cabeleireiro? Pode. Todo mundo pode. Mas existe lá a Mariazinha, que desde criança sempre gostou do meio estético. Desde criança, ela sempre teve um dom diferente das outras crianças. Ela sempre foi mais vaidosa. Ela sempre se cuidou mais, mesmo sendo criança. Quando ela cresce, ela desenvolve isso, abre um salão e aquilo passa a ser a vida dela. Ela se torna a melhor. Tá, gente? Entre aspas, veja bem o que eu tô falando. A melhor cabeleireira da cidade dela. 10 salões depois disso abriram como a Mariazinha. Mas 7 fecharam depois. Por quê? Pessoas que não nasceram para uma determinada função. Você pode até abrir um salão. Você pode até querer se encontrar dentro de uma determinada função. Se você não nasceu para aquilo, você não vai ter o mesmo alcance, o mesmo respeito, o mesmo nome, o mesmo, vamos se dizer assim, você não vai ser tão bem sucedido quanto a pessoa que nasceu para fazer aquilo. Assim é o pai de santo. Ser pai de santo é uma missão linda, mas também é uma responsabilidade espiritual muito grande. Porque quando o pai de santo, ele é uma pessoa leviana, ou seja, o que é ser leviano? Quando esse pai de santo, ele não compreende as regras para ser uma pessoa exemplo, o legado dele vai por água abaixo. Ele perde o crédito, ele perde o respeito, ele perde a admiração das pessoas. Os filhos, com o tempo que evoluem dentro da casa, em determinados momentos, ou vão embora ou se afastam. Por quê? Pais e mães de santo que estão por aí, às vezes até têm o chamado, mas a ambição é maior, o egoísmo é maior e age às vezes de forma incorreta. O bom dirigente espiritual, o bom pai de santo, o bom sacerdote, ele tem postura, ele não se envaidece daquilo que ele carrega, ele põe ordem na casa dele. Não há filhos preferidos, filhos que são melhores, todos são iguais. Ele cobra igual, ele chama atenção igual, ele disciplina igual. Ele não tem a questão de puxa-saquismo, esse tipo de coisa, é coisa que ele não vai permitir que aconteça na casa dele. Por quê? Porque ninguém ali dentro do terreiro é melhor que ninguém. Então o bom pai de santo, ele é imparcial. O bom pai de santo é aquele que vai ensinar a fazer as oferendas corretas, é aquele que vai tirar suas dúvidas mediante o tempo e o momento que você está, porque nem tudo você ainda está no tempo de saber, tem coisa que você vai ter que esperar um amadurecimento espiritual para que você saiba daquilo. É a ritualística de um centro de Umbanda, é assim. Pelo menos aquilo que eu presenciei, coisas que eu já vi, coisas que eu já passei. Então, o bom pai de santo, ele não é egoísta, ele sabe que em determinado tempo, determinados filhos da casa
também se tornarão futuros sacerdotes, e ele tem que preparar esses filhos muito bem preparados. Prepará-los em conhecimento, prepará-los em disciplina, prepará-los a passar por situações de ingratidão, porque muitas vezes o pai de santo, ele passa por essa questão de ingratidão. Então, quem está nesse meio é um dirigente espiritual, ele sabe que ele será cobrado pela própria espiritualidade da casa, o exemplo, a melhora moral, o avanço, o conhecimento. Então, o bom pai de santo, ele sabe que ele precisa ser uma pessoa responsável. A casa dele não pode ser a casa da mãe Joana, tem que ter ordem. Casa que todo mundo manda vira bagunça. A casa do pai de santo, quem manda dentro da terreira é o sacerdote, é o pai de santo, é o dirigente espiritual. A orelha não passa a cabeça. O que é a orelha não passa a cabeça? O filho de santo, né, o Ogã, o Cambone, ele não delega a voz de ordem dentro da casa. Quem faz isso é o sacerdote. Todos são importantes, todos têm as suas particularidades dentro de uma casa, todos têm o seu conhecimento, cada um tem a sua função, mas é justamente essa, cada macaco no seu galho, e a importância de saber qual é o seu lugar. Porque tem filhos que entram dentro de uma casa hoje e amanhã eles estão querendo dar santo para os outros, ensinar coisas que não cabem a eles ensinar, orientar sobre situações que eles não têm que orientar, e muitas vezes o pai de santo também é permissivo com relação a isso. Então o pai de santo, se ele sabe que a responsabilidade de uma casa é dele, ele põe ordem na casa. Pai de santo correto não permite determinados acontecimentos dentro da casa. Situações que estão acontecendo repetitivamente, brigas, desavença, demanda entre filhos, fofoca. O pai de santo, ele tem que ter autonomia para botar ordem no lugar. Saber separar. Ah, mas eu gosto do meu filho fulano de tal, eu gosto do ciclano. Não. O pai de santo ama todos os filhos, porque ele está ali para todos. Mas ele está ali para todos em todos os sentidos, até se ele precisar cortar e chamar atenção. Então, ser pai de santo não é apenas sentar numa cadeira, né? Como diria o ponto aí, vamos dizer, de Exu e Pombagira. Para ser rainha não é só sentar no trono. Para ser rainha tem que saber governar. Então o governo está nisso. O governo da casa está na disciplina. Muitas vezes o pai de santo, ele vai ter que renunciar a muitas coisas que outras pessoas dentro da casa, em outras funções, não vão precisar. Dificilmente você vai ver um pai de santo sério e respeitado em meios onde há fofoca, discórdia, bebedeira, depravação. Porque nós estamos falando do sagrado, de alguém que é responsável por uma casa, é liderança dentro de uma casa e cuida do sagrado de outras pessoas. Obviamente, essa pessoa, que é o dirigente da casa, ela não tem uma vida normal como a de todo mundo. Tudo na vida do pai de santo, que leva a sério, quem sabe o que eu estou falando vai entender, ele é mais restrito. Ele tem que ser exemplo. Ele é muito cobrado. Porque como que ele vai cobrar dos filhos uma postura que ele não tem? Se ele é permissivo, a casa dele vira uma bagunça. Se ele tem preferência, a casa vira uma bagunça.
se ele não sabe dizer não para as pessoas que estão desequilibrando o ambiente, a casa vai virar uma bagunça. Então, muitas pessoas gostariam de estar nessa posição, de ser um líder religioso, mas não nasceram para isso, tá? Ser um pai de santo é estar completamente dedicado a uma vida espiritual, a uma vida de dedicação, também de trabalho, porque obviamente a casa ela recebe clientes, pessoas que em busca de outros interesses que não parte aí na questão caridade. Eu falo aí clientes, pessoas que têm negócios, que querem expandir os seus negócios e que procuram um dirigente espiritual para que fazer trabalhos espirituais, para ampliar os seus negócios. Isso é um trabalho. Então não é simplesmente botar uma roupa linda, uma roupa bonita, estar sentado numa cadeira com as melhores guias. Não é só isso. Você responde, o pai de santo, o dirigente, ele responde pela vida de muitas pessoas que estão ali dentro. Porque tem muitos filhos que tiveram uma vida desandada pela irresponsabilidade de pais e mães de santo. Pais e mães de santo que são egoístas, que sabem que em determinados tempos eles vão ter que aprontar filhos e eles não querem. Por quê? Porque eles querem segurar o filho na casa. Pais que não entendem, assim como pais carnais, que o filho vai chegar a uma determinada época, ele vai voar, ele vai construir a história dele, o caminho dele, a realidade dele. E não cabe ao pai de santo prender. Tem muitos terreiros por aí que fazem isso. Pais e mães de santo que sabem que determinados filhos dentro da corrente trazem, tem os seus guias, né, que colaboram em questão de força energética para dentro da casa. Ele sabe, o pai de santo sabe que ele tem determinados filhos dentro da casa, que ele não quer aprontar, não quer ensinar, não quer que esse filho tenha conhecimento, não quer que esse filho aprenda nada. Por quê? Porque ele quer segurar aquele filho ali, porque aquele filho tem entidades que beneficiam a corrente da casa dele. É mais força dentro da casa. Entendeu? Isso está errado. Porque o pai de santo, ele não tem direito de se apossar de algo que não é dele. O pai de santo correto, ele jamais vai querer se beneficiar de uma coisa que ele sabe que não foi dada para ele. Dado para ele foi a missão de quê? Desenvolver filhos, cuidar de filhos. O que é ser o pai? O pai é aquele que, o pai e a mãe, né? É aquele que ensina, é aquele que passa conhecimento, é aquele que disciplina, é aquele que corrige. Tem muitos filhos saindo por aí de umbandas despreparados. Por quê? Pela irresponsabilidade de dirigentes espirituais. Porque é uma responsabilidade muito grande. É a vida das pessoas, é o sonho delas, é o caminho delas. Não que a pessoa tem que ir para o terreiro em busca de construir e ter coisas, mas somos humanos. A maioria das pessoas não estão dentro da Umbanda só pela Umbanda, só pelo amor, só pela caridade. As pessoas também têm sonhos que elas sabem que elas precisam estar alinhadas com a espiritualidade delas para que esses sonhos, esses objetivos se realizem no tempo certo. Então, um pai de santo, ele tem uma responsabilidade muito grande. Tudo aquilo que ele faz correto, agrega para ele e para a vida dele. Tudo aquilo que ele faz incorreto, cedo ou tarde ele vai ter que responder pelaquilo que ele fez. Responder pelo bem que ele fez e pelo bem que ele poderia ter feito e por egoísmo ele não fez. Então, você que está aqui quer entender determinadas coisas, eu venho aqui para desmistificar muita coisa que é falado por aí.
em razão da experiência que eu tenho. Espero que vocês gostem. Busquem o conhecimento, não fiquem na ignorância. Não fiquem na ignorância. Respeitem o Babalorixá e a Lorixá, né? No caso da Umbanda, respeitem o sacerdote da Umbanda, respeitem o dirigente da casa que você frequenta. Porque, como eu falei, a orelha não passa a cabeça. A cabeça maior dentro do terreiro é a do Pai de Santo. Se ele te iniciou, ele tem uma responsabilidade muito grande com você e também ele tem poder de ação sobre muitas coisas na sua vida. Então é importante que as pessoas que estão entrando para dentro de uma religião busquem saber a integridade da pessoa da qual você vai botar a sua vida na mão dela. O quanto essa pessoa é capaz de te ajudar, se essa pessoa é correta, né? Se essa pessoa anda com a verdade, ou se essa pessoa, esse dirigente, está ali em busca apenas do interesse próprio dele. E se você que está me assistindo está vivendo numa situação assim em determinado local, saia do local, porque tem pais e mães, como os próprios pais e mães de carne, de sangue da gente, que não entende que o filho, em determinada época, ele vai precisar dar seguimento à vida dele. E ele quer segurar. E por covardia, muitas vezes, alguns pais de santo, levianos, prendem a coroa do médium, ou prendem o guia do médium. Isso a gente falando de uma forma figurada, porque o que acontece? Como um pai de santo, um dirigente espiritual, ele tem mais conhecimento, mais preparo, mais fundamento dentro da casa, ele é a liderança da casa, ele tem uma autoridade para isso, ele tem como fechar os caminhos do filho, prejudicar o filho de alguma maneira. Por quê? Porque ele é egoísta, ele quer as coisas do jeito que ele quer. Só que as coisas não funcionam do jeito que a gente quer, não. É do jeito que Deus quer e que o orixá, que responde naquela coroa, quer. Você pode querer um caminho para você. Se aquele caminho não for seu, você vai dar murro em ponta de faca, vai se aborrecer e no final das contas vai sair perdendo e ainda com um rombo grande dentro de você no seu emocional. Então, eu venho aqui trazer hoje esse vídeo, que é um conhecimento falando abertamente a verdade sobre pais e mães de santo dentro da Umbanda, dirigentes espirituais, perante a minha experiência, aquilo que eu vivenciei. Eu deixo aqui sempre falado de acordo com a minha experiência, porque eu sei que existem pessoas que são críticas, que existem pessoas que se acham donas da verdade, que querem comprar briga de coisas que elas não sabem. Só que cada um tem uma experiência, cada um tem uma vivência. E, eu aprendi isso com a Preta Velha. Cada um toma conta do seu angu, cada um mexe o seu angu, cada um mexe as suas panelas. E é com a ajuda de trazer aqui para as pessoas que possivelmente estejam vivendo isso, para não terem problemas lá na frente. E também pais e mães de santo que estão aí se doando para os seus filhos e que muitas vezes os filhos são ingratos. Lidar com pessoas é muito difícil. Por isso que quem escolhe o meio espiritual, sim, vai escolher a renúncia. Um axé bem vivido é um axé de renúncia. Muitas vezes você vai ter que renunciar a muitas coisas que ninguém renuncia, se você quiser ter êxito em determinadas coisas. Então esse foi o vídeo de hoje, falando sobre
dirigente espiritual, sacerdote espiritual, né? Sacerdote dentro do terreiro de Umbanda, pai, mãe de santo dentro do terreiro de Umbanda. Se você ficou aqui comigo agora, até agora, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o seu like, compartilha, para você estar sempre recebendo o material aqui que vai ser divulgado aqui na página. É sempre bom a gente buscar novas experiências, novos contatos. Eu deixo um grande beijo e um axé para todos vocês.